Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito. E a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião das 7 unções. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando aos dizimistas e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Vamos orar, buscar a Deus. Se aproxime do Senhor e Ele vai se aproximar de você. Quando uma pessoa para buscar a Deus, ela é muito bem recompensada. Deus nos abençoa. Clama a mim e responder-te-ei. Nós vamos clamar e com certeza vamos obter resposta. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 22, vou ler do 15 em diante. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abrão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Quando uma pessoa obedece a Deus e não nega nada a Deus, ela é honrada, ela é bem recompensada, ela é justificada, ela é exaltada, ela é muito, muito abençoada. Abraão não negou aquilo que era tão importante para ele, o filho, que ele tinha esperado por 25 anos, que por intermédio dele, ele seria grande, daquele filho, a promessa se cumpriria. Então tinha muita coisa envolvida. Muita. Toda a sua vida ali. Com a morte do Isaac, então tudo terminou, tudo acabou. Mas que maravilha quando uma pessoa confia em Deus. Quando uma pessoa tem dentro dela a certeza que Deus é fiel, não falha, não desampara, não decepciona, não nos frustra. Que maravilha quando uma pessoa tem convicção que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Que maravilha, que bênção para a pessoa quando ela crê na fidelidade eterna de Deus e não nega nada a Deus. Abraão não negou nada a Deus. Tudo que Deus pediu a ele, ele fez. Por isso é chamado o pai da fé. Porque o que Deus pediu a ele, as coisas que Deus pediu a ele não foram fáceis. Todo mundo ama a história do Abraão. Falar do pai da fé. É lindo, é maravilhoso. Mas nem todo mundo está disposto a dar o que a fé exige como Abraão. A ceder para Deus como Abraão. A se submeter a Deus como Abraão. A obedecer a Deus como ele obedeceu. A confiar, a praticar a fé como ele confiou e praticou. Por ter obedecido a Deus, Deus pôde cumprir com a promessa. Deus o honrou sob maneira.
Ele é famoso. O Senhor disse, o teu nome será famoso. Nós estamos no século 21 e nós pregamos de Abraão com força. Nós falamos sobre Abraão com toda a força. Ele é um exemplo. Deixou um bom legado. Ele é famoso. No mundo inteiro, todo mundo sabe quem é Abraão. A história de Abraão. Porque um dia ele decidiu obedecer o Deus vivo. E Deus pôde erguê-lo, levá-lo para um lugar mais alto. Não negue nada a Deus. O que é que Deus está te pedindo? Dê a Deus. Obedeça a Deus. Eu vim aqui hoje para dizer a você, não negue nada a Deus. Obedeça a Deus. Faça o que é preciso. Se submeta a Ele. E Ele vai te erguer. Dê o passo de fé rumo à obediência. Confia em Deus e Ele vai te honrar. Deus vai te levantar. Deus vai fazer coisas fora do comum. Como está escrito na Bíblia, que vão tinir os ouvidos. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Se você o ouvir hoje, porque Ele está falando com você hoje, não negue nada ao Senhor. Se submeta a Ele. Seja submisso. Faça o que é preciso. Obedeça a Deus. E Ele vai te recompensar, como você jamais imaginou. É isso. Isso é o que você tem que fazer. Não apresente desculpas, justificativas, nenhum argumento para não fazer. Não diga que não consegue. Não diga mais, é difícil. Eu não vou dar conta disso, daquilo. Pare de pecar. Se afasta da aparência do mal. Saia da roda dos escarnecedores. Corta da sua vida o que não funciona. Tenha um bom projeto de vida, um projeto saudável. Siga o exemplo de quem é mais espiritual do que você. Se aproxime de Deus. Se volte para Deus. Faça o que você ainda não fez. Isso aqui o Abraão nunca tinha feito. Faça o que você ainda não fez. Agrade a Deus. Faça tudo que for preciso para agradar a Deus. Se entregue por inteiro. Se lança em Deus. Obedeça a Deus. Não negue nada a Deus. A palavra é essa, obedeça a Deus e Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te recompensar. Deus vai fazer uma obra incrível, maravilhosa, fora do comum na sua vida. Obedeça a Deus. Eu não sei o que é que Deus está pedindo a você. Mas não negue a Deus. Obedeça a Deus. Se você obedecer a Deus, você vai viver coisas que você nem imaginou que um dia viveria. Faça o que é preciso, não o que a sua carne quer. Não o que alguém está aconselhando, não vá por opiniões, não vá nem lá nem cá. Obedeça a Deus. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus está requerendo de você. Você sabe que caminho Deus está mandando você tomar. Você sabe o que Deus espera que você faça. Então faça. Faça e Ele vai honrar você. Tome a decisão, permaneça nela, sem se desviar para lado algum e vá até o fim, como Abraão foi. Obedeça a Deus. Desagrade você e agrade a Deus.
Agrade a Deus, não agrade pessoas, agrade a Deus. Não agrade você, a sua carne, agrade a Deus. Obedeça a Deus. E Deus vai te surpreender. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Sueli, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Bom, eu já venho não vou dizer de um berço evangélico, mas eu fui criada dentro da igreja e vinha de outro ministério. Quando eu entrei na igreja, Mudança de Vida, foi através de uma cliente. E todos os dias ela ia tomar o shake da manhã lá comigo e ela falava das coisas que o bispo ensinava. E ela falava, porque o bispo ensinou isso, isso e isso. Eu dizia, mas é isso que eu quero aprender. Como é que eu faço para aprender? Aí até que um dia eu resolvi vir na igreja, né? E vim, e desde então já estou há 3 anos aqui, não deixo de vir. E comendo, né, e aprendendo a pôr em prática a palavra de Deus, porque você escuta, você ouve, você lê, mas muitas vezes a tua oração é igual a quantos anos? E aqui eu aprendi a orar diferente, a orar me posicionando com Deus, a questionar as coisas que não estão acontecendo e buscar diante de Deus a resposta e agir a fé. Olha, a primeira coisa que aconteceu aqui comigo, o primeiro milagre, né, desse agir a fé, foi que um dia o bispo falou assim, na hora do dízimo, Senhor, que o meu salário hoje seja o meu dízimo de amanhã. E naqueles dias eu estava ganhando R$500. E eu peguei essa fé e resultado está aí mais do que o meu dízimo é muito maior do que isso, graças a Deus, agindo a fé. Né? E todas as outras coisas, sonhos, eu não tinha casa própria. Aí foi na época da casinha, né? E eu orei, eu falei, Senhor, eu tenho tudo isso que tem dentro da casa, mas eu não tenho minha casa própria, já com mais de 60 anos, ainda não tinha conseguido viver de aluguel. E isso foi no início, em janeiro, quando foi no dia 24 de dezembro, eu estava dentro da minha casa. Um milagre, um presente de Deus, porque eu aprendi a lutar e lutar com Deus, né? Não mais na minha força, porque eu não aguento mais, mas pôr na mão do Senhor, confiar e Ele fazer. E a gente está junto. Eu já moro na minha casa, eu já comprei minha casa. E agora nós compramos um terreno. Eu e minha filha, nós compramos um terreno para construir uma outra casa. Isso, meu querido, é um sonho que era inalcançável, isso era uma coisa que os outros, que acontecia na vida dos outros. Na minha vida não acontecia isso, e agora acontece. É palpável, é uma coisa concreta, não é um sonho, é realidade. É muito diferente você ficar, eu quero, e não acontece. Agora eu quero e acontece, eu vou lá e luto. E coloco Deus na frente, só vai na frente que eu vou fazendo. Eu sei que o que eu tenho que fazer, Ele não vai fazer. O impossível Ele vai fazer por mim, mas aquilo que eu tenho que lutar, que eu aprendi a lutar aqui na igreja, eu estou lutando e eu estou vencendo, dia a dia. A senhora está feliz com essas vitórias? Nossa, feliz é pouco, muito feliz. Abençoada? Muito, muito, não sai daqui só para o céu. E o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Olha, o Ministério, é muito importante para mim. Eu falo dessa igreja todos os dias. Eu já trouxe 3 famílias aqui para a igreja. Família mesmo, pai, mãe, filho, genro. Agora eu estou com uma outra família que eu estou trabalhando, estou trazendo. Porque esse lugar, a gente aprende não é só o que está escrito, mas a agir aquilo que está ali. E isso para mim foi assim, mudança total na minha vida. Realmente o ministério muda a vida das pessoas. Mudou a minha, vai mudar dos outros também. Vanessa, o que tem acontecido pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida, participando de todos esses trabalhos? Só vitórias, né? Muitas vitórias. E eu vim aqui hoje para dar o meu testemunho em relação à faculdade e o testemunho também profissional. O primeiro é a faculdade, que eu nunca tive sonho de fazer faculdade. Tanto que faz 6 anos que eu saí da escola. E depois que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, Deus colocou esse sonho no meu coração. Então eu fui em busca, tomei posse desse sonho e fui em busca. E aí hoje, para a glória e honra do Senhor, eu estou fazendo a faculdade onde eu quero, com o curso que eu quero. É uma faculdade perto da minha casa, né? E desde então é só vitórias. E aí nesse projeto dos meus projetos de conquistas, eu vim buscando uma porta de emprego aberta, com condições
que fosse de segunda a sexta, num salário abençoado, né? Porque o meu interesse é de estar na obra, dando continuidade do que eu já fazia, mas sendo todos os domingos. Porque eu sempre trabalhei em comércio, então era de domingo a domingo. Então eu podia fazer a obra uma vez no mês, que era quando eu estava de folga. E aí foi muita perseverança, foi muita dedicação, tomando posse da palavra que sempre sai do altar, né, comendo do pão quentinho e bebendo da água, como a bispa ela falou nessas semanas. E aí, quando foi na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, eu ouvi da palavra e a bispa falou, né? Ela já vinha falando de perseverança, e aí na quinta-feira a bispa falou que eu teria boas novas, e realmente eu tive. Porque eu entrei no meu e-mail, né, depois do culto, um tempo depois, e aí tinha a mensagem de uma proposta de emprego, né, que uma colega da faculdade tinha me enviado. E eu fui para essa entrevista, né? Fui para essa entrevista na sexta-feira, desculpa. Fui para essa entrevista, quando eu cheguei lá, a pessoa ela me falou o salário que eu tinha colocado nos meus projetos de conquistas, o horário que eu tinha colocado, onde eu conseguiria conciliar o trabalho, a faculdade e a obra nos domingos, né? E assim, eu acho que o que mais me deu assim alegria no meu coração, que foi, como eu estava falando para o senhor, a assistência, que eu sempre tive vontade de trazer assistência para a casa do Senhor. E Deus me honrou. Além do salário, ele me deu também a oportunidade de estar ajudando a assistência da igreja, a casa dele, com o Vale Alimentação, que é um valor assim que é pouco. Eu sei que é pouco, né? Mas é mais do que eu achava. Porque, como eu disse para o senhor, eu entreguei currículo numa empresa e que essa empresa ela dava R$80 como uma cesta básica. E o senhor abriu a porta num lugar onde eu vou ter como o Vale Alimentação no valor de R$338. Então é assim, é infinitamente mais. É o que Deus faz com a gente, com aqueles que perseveram. Foi uma luta muito grande, não foi fácil. Eu estive presente nos 7 jejuns dos meus projetos de conquistas, fiz as minhas orações na madrugada, fiz um jejum de 10 dias à base de água, legumes e verduras e frutas, né, que a gente fala que é o jejum de Daniel, né, o dele foi bem mais sacrificante, que foram 3 anos, mas assim, quem já fez... Não é fácil, pastor, não é fácil, você tem que colocar muita força, você tem que estar no espírito, e é o que a bispa ela vem falando, é perseverança. É importante colocar, a senhora colocou os projetos de conquistas, para quem chegou no ministério sem sonhos, sem projetos, sem perspectiva de que poderia alcançar coisas maiores, hoje, 2014, o terceiro clamor pela restauração dos sonhos, abençoada. Abençoada, é como a bispa ela deu início nesse propósito, né? Restauração dos sonhos. E Deus me honrou, Deus restaurou o meu sonho. Hoje eu sou uma nova criatura em Deus, como eu já dei meu testemunho antes, Deus mudou a minha vida primeiramente, né? Espiritual. E quem planta, colhe. Então eu estou colhendo toda a perseverança. A bispa ela ainda falou isso ainda. Ela falou, você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando. Chega uma hora que as coisas começam a acontecer. E aí você olha, você fala, poxa vida, aconteceu, Deus me honrou. E é exatamente assim. Quem planta, colhe. E eu estou colhendo tudo que eu plantei. Sacrifício, jejum, oração. E as orações do justo têm sim os seus efeitos. Esse aprendizado, essa estrutura que a senhora tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida, transformou a senhora hoje numa nova mulher, com um novo espírito, atitude, ousadia e perseverança, assim como a senhora mesmo colocou. Qual a direção, a senhora como exemplo de que quando uma pessoa pega esse espírito e pratica e coloca em prática, o resultado acontece, qual a direção que a senhora deixa para essa pessoa que nos acompanha agora, que às vezes está na mesma situação que a senhora quando chegou ao Ministério Mudança de Vida? Bom, é um incentivo, é um conselho, venha para o Ministério Mudança de Vida, porque aqui nós somos ensinados a perseverar. E não tem como uma pessoa ela vencer sem perseverança.
Então, assim, o que é bacana é que eu aprendi aqui a ter essa motivação. É a palavra, é comer do pão quentinho e beber da água fresca. Então é você ouvir e você praticar lá fora. Não é só você perseverar dentro da igreja, estando nos cultos, mas é você perseverar dia a dia. É você fazer votos com Deus, é você orar na igreja, é você orar em casa. E acontece, Deus honra a fé de um justo. Então, o conselho que eu dou para quem está aí assistindo, para quem está na mesma situação ou em qualquer outra área, que venha para o Ministério Mudança de Vida, que se achegue de Deus, porque Deus ele honra infinitamente mais. 2014, ano de viver coisas novas. Já está vivendo. Na minha área profissional, eu já estou vivendo, estou testemunhando e muitos testemunhos virão nas demais áreas em nome de Jesus. Abençoada? Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? O Ministério Mudança de Vida significa a minha escola. Né? Como muitos dizem, a gente aprende a viver na escola. O Ministério Mudança de Vida significa a minha escola, porque aqui eu aprendi a andar com Deus, aqui eu aprendi a realizar os meus sonhos, a ir em busca dos meus sonhos. Foi o que a bispa falou hoje, Deus coloca a vontade, o agir, o querer e a gente vai em busca. Então o Ministério Mudança de Vida significa, é o meu alicerce, é mudança de vida mesmo, a cada dia mais. Abençoada. Abençoada, pastor. Deus abençoe. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 1º de junho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, ainda tem uma dificuldade tão grande de ceder para o Senhor, de se submeter, de se entregar. Ainda não conseguiu. São tantas coisas que ela se apega e que ela acha difícil mudar isso, mudar aquilo, agir nisso. E o Senhor está dizendo, chega. Você sabe o que deve fazer. Você sabe que caminho seguir. Você já ouviu bastante. Você quer uma vida diferente, eu quero dar a você, mas precisa me obedecer. Então, Senhor, ela sabe bem o que o Senhor está requerendo dela, em que área ela deve agir, o que ela deve mudar, do que ela deve se afastar, ela sabe. Então, que essa palavra entre, tome conta da vida dela, que essa palavra ilumine o entendimento dela, que ela não fique mais onde está, que ela a partir desse momento se renda à sua palavra e decida, eu vou andar em obediência, eu vou dar condições para o Senhor mudar a minha vida. Que esse Espírito domine a vida dela. Passa do teu sangue sobre ela, abençoa lares e famílias, pessoas que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam muito abençoadas essas pessoas.
que tenham suas respostas, que vivam seus milagres. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas e as ligo aqui na terra para que elas sejam ligadas no céu. E desligo tudo que vinha afrontando a vida dessa pessoa aqui na terra para que seja desligado no céu. Eu abençoo cada vida, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E nesse momento determino definições, soluções, situações mudadas para a glória do teu nome e vitória de cada vida. Eu abençoo meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que dizimam, que ofertam, que apoiam o programa Mudança de Vida hoje. Que sejam muito honradas, que desfrutem da sua glória, do seu poder. Ó meu Deus, que elas possam ser colocadas realmente num lugar mais alto dia após dia. Desperta mais semeadores. Pessoas que têm sido abençoadas, alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque não há dúvida que essa atitude de fé tem mudado a vida de tantas pessoas e vai mudar a vida dela também. Pai, onde essa palavra, esse programa estiver chegando, que a decisão de te obedecer nesse momento esteja acontecendo na vida de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar domingo celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas e abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Vamos buscar a Deus. Como eu sempre digo, está escrito, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e nós podemos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 1º de junho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.